Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, RB Notícias ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 11 horas e 39 minutos. Bom dia para você que nos assiste aqui em Rio Branco e também no interior. Nós temos apoio do Arasuper, do Aramix e também do Instituto Medprev, que chegou para ficar ao seu lado agora, principalmente em tempos de pandemia do novo coronavírus. Esta jovem senhora aqui já é doutora, professora da Universidade Federal do Acre. Poliana Bezerra, Isso, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer recebê-la aqui. Bom dia a todos, igualmente. Tudo bem? Tudo bem. Esta outra jovem senhora também, pré-candidata a vereadora. Eu falei agora, gente, pelo PP, é porque ela esteve com o pé direito lá. O PP fez de tudo para tê-la como candidata. Não conseguiu porque o PSB foi mais inteligente. E ela é pré-candidata pelo PSB. Bruna Delilo, advogada, especialista em direito constitucional, é constitucionalista. Isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada, Bom Muniz. dia. Bom dia a todos que estão assistindo. É com imenso prazer que estou mais uma vez aqui no seu programa para falar de um assunto muito importante. A priori, eu quero te agradecer por estar abrindo esse espaço para que nós possamos falar sobre violências, a violência doméstica, em específico contra a mulher, pelo crescente número de casos que está acontecendo tanto no Brasil quanto no nosso estado. Aqui, Muniz, no Acre, o número é de 300% a mais de casos de violência contra a mulher. Ou seja, houve um aumento considerável, preocupante na pandemia. Exatamente. Além do Brasil, já está no 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. O Brasil fica até mesmo à frente de países árabes em que incorpora a lei islâmica. E isso, assim, é lamentável. E eu estou aqui para, como especialista em direito constitucional, tenho o dever de informar que nós sim temos um direito. A vida é garantido pela nossa Constituição Federal, a Carta Superior do nosso país, e a viver de uma forma digna e combater todos os tipos de violência. Bom, no programa anterior eu apresentei parte do currículo da doutora Bruna, então já vamos passar à frente, o pessoal já conhece. Sim. Vamos apresentar aqui a doutora Poliana, porque ela é professora adjunta da Universidade Federal do Acre, doutora pelo Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente da Fiocruz, coordenadora do Grupo de Pesquisa Estudos da População Idosa, EPOP, coordenadora da Comissão de Legislação e Normas do Conselho Estadual de Direitos do Acre, sede Acre, e vice-presidente da Associação Brasileira de Sono, Regional Acre. Exato. Seja bem-vindo. Olha, muito é obrigada. um vasto currículo. Obrigada. Na verdade, eu gostaria Como encontra tempo para fazer tudo isso? A gente se vira, né? Nós mulheres... É acreana também? Não. Não? Eu vim lá do Nordeste, das Alagoas, mas a minha família é pernambucana, então meu sangue é pernambucano. Mas já estou aqui em Rio Branco já há 11 anos. Alagoana, filha de pernambucana que virou acreana. Isso, do pé rachado. E estou bom. aqui a serviço, né, da universidade. Nesses 11 anos eu tenho atuado no curso da enfermagem e da educação física. E a minha linha de pesquisa tem sido a epidemiologia da saúde do idoso. Por isso eu também atuo como conselheira estadual dos direitos da pessoa idosa, representando a banca da UFAC lá no conselho. E a gente tem lutado nesse sentido com relação à questão de violência. Agora, se a senhora quiser tirar a máscara, pode ficar à vontade. Eu prefiro ficar. O distanciamento aqui está sendo cumprido. Mais ou menos. Porque no momento a senhora está lutando agora para manter a máscara. Lutando, mas sabe, Muniz, eu quis manter a máscara por uma questão também que tem relação com aquilo que a gente trabalha sobre a violência contra o idoso, que são as crenças e comportamentos culturais. E a gente sabe que a questão do hábito, ele é replicado, seja a micro e a macro. As pessoas replicam comportamentos e atitudes a nível familiar, a nível da maioria, e também replicam comportamentos de pessoas poderosas. Entendi. Por que eu estou falando isso e também preferi continuar com a máscara? Na questão da pandemia, a gente viu que o idoso, por ser população de risco, ele entrou muito no cenário de discussão,
e sendo apontado, inclusive, como se fosse culpado, né? Pelo ônus que ele traz à saúde, por toda uma questão de dificuldade financeira e etc. E a gente viu muito tratamento injusto, né? E até mesmo de maus tratos com a população idosa. Certamente. Vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Bruna, depois a senhora pode falar também. Antes, fazer só um prenúncio aqui, porque é o seguinte: o Brasil, apesar de termos hoje, em pleno vigor, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda é, na comunidade internacional, o país conhecido por abandonar as crianças, desrespeitar os idosos ou vice-versa. Uhum. Estamos no caminho, certo, mas temos muito ainda a fazer para alcançarmos, então, o patamar de outros países, né, doutora? Exatamente, assim, como você mencionou, eu sou pré-candidata a vereadora. E o meu dever, eu acredito que o dever de todos os que estão à frente da política é lutar pela educação, principalmente a educação infantil, a educação inicial. E existem alguns brocardos jurídicos, eu vou mencionar 2. O direito não socorre aos que dormem e ninguém se excusa por desconhecimento da lei. E eu acredito que, ensinado isso para as crianças, o resultado será grandioso. As crianças precisam saber seus direitos e deveres, que todos nós, acredito que grande parte da população não sabe, não conhece os seus direitos, não conhece os seus deveres e o que é para ser ensinado. E assim é um motivo de prevenção, é uma forma de prevenção de todos os tipos de violência. Sim, claro. Doutora, fique à vontade. Eu queria fazer um gancho nisso, né? Eu, como docente, também sou defensora que o caminho é pela educação, né? A gente tem que trazer essa problemática, discutir as estatísticas, porque elas são cruéis, tanto a nível de violência contra a mulher, violência doméstica contra o idoso. Eu estava conversando com Bruna que a questão sobre a violência contra a mulher já avançou bastante, né? Já contra o idoso, não. Isso é muito pouco ainda divulgado, de conhecimento da sociedade, né? O mês passado nós tivemos a campanha do Junho Violeta. Você já tinha ouvido falar, Muniz? Não, foi a primeira vez que eu vi. Pois é, Junho Violeta. Vamos colorir o ano todo aí. Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Dezembro vermelho. E aí dezembro vermelho. Então, o Junho Violeta é uma depois tá só nas coisas primárias, vamos para as terciárias também. Então, desde 2006, a ONU, junto com a Rede Internacional de Prevenção da Violência contra o Idoso, ela instituiu o dia 15 de junho como Dia Internacional de Conscientização da Violência contra o Idoso. E aí surgiu a campanha do Junho Violeta, que é para levar a comunidade civil, com os dados científicos, essa problemática que existe, para que a gente haja, né, a nível de população e de políticas em defesa, né, do idoso. Engraçado, nós estamos aqui a discutirmos 3 tipos de violência: contra a criança, contra a mulher, contra o idoso. Sim. Que acho que 90% dos casos acontece em casa. Sim. Ou seja, quem deveria afagar, quem deveria dar carinho, espanca, trata com violência, exatamente, com desrespeito. É isso que dificulta ainda mais o trabalho do que a gente chama de políticas públicas, né? Porque está em casa. Até para denunciar é difícil. E sem a denúncia não há como você saber o que está acontecendo. Perfeito, você tocou num ponto muito importante. Olha, eu vou dizer uma situação bem interessante e atípica, né? Bruna falou um pouquinho da violência domiciliar que cresceu. No Brasil, no momento da pandemia, a violência contra o idoso no Brasil, né, ela aumentou 5 vezes. Só que aqui no estado... 5 vezes. Impressionante isso. Só que aqui no Acre foi diferente, Muniz. Aqui a gente teve 95% menos notificação de violência no momento da pandemia. Que coisa absurda. O que acontece? Quer dizer, o que seria um índice animador é mais ainda preocupante, né? Então, assim, o que está por trás do silêncio. Exatamente. Vai muito daquilo que eu conversei um pouquinho antes, desse movimento que aconteceu de crítica, de culpabilizar o idoso por essa situação da pandemia. Então, o que a gente supõe, gera hipótese, né, porque não teve um estudo profundo para saber exatamente, dizer cientificamente,
Mas assim, a hipótese é de que a população, ao invés de proteger o idoso para ele ser de risco, ele validou o que a gente chama de idadismo, ageísmo, que é a discriminação e o preconceito contra a pessoa idosa. Agora tem outro detalhe também, doutor, tá doido para falar? Pode aproveitar também e falar. Que aí envolve a questão social, miséria social. Alguns amigos, a gente tem que conversar com todo mundo, até para poder ter uma noção do que está acontecendo. E alguns colegas nossos, motoristas de ônibus, fiscais, motoristas, na verdade, que agora faz tudo, chegaram para mim e disseram o seguinte, ó, os ônibus estão cheios de idosos, nunca vi tanto idoso em ônibus. Aquilo me chamou a atenção, eu fui investigar, não precisou muito, não. É que as questões econômicas impõem às famílias a tomar essa atitude, ou seja, o idoso é quem vai fazer as compras, porque ele não paga ônibus, então ele tem um acesso, é difícil. Ou seja, ele deveria ser protegido, está sendo exposto. É lamentável essa situação. Aumentando ainda mais o risco para ele. É verdade. E muito dos nossos idosos, a realidade aqui em Rio Branco, ele divide o seu domicílio e sustenta, né, o arranjo familiar do idoso, é que a aposentadoria dele serve realmente como provedor do sustento de famílias, né, e criando filhos e netos, né. Essa é uma realidade que a gente verifica. E os dados de denúncia têm demonstrado que os maiores agressores são justamente filhos, netos ou genro, né, aqueles que convivem e dividem um ambiente domiciliar, né. E essa violência, ela distingue um pouco que tipo de estudo que é feito, né? O tipo da violência, ele vai diferenciar um pouco. Quando se estuda dados de denúncia, ele está sensível a uma população que visualiza, enxerga, se incomoda e vai lá no Disque 100 e denuncia, né? Já estudos que investigam diretamente o idoso e que tem todo um questionário que é sensível para identificar algum tipo de violação de direito ou de violência direta, ele tem um percentual, digamos ali, uma estatística mais fidedigna, né? E aí os dados de violência de denúncia têm demonstrado que a maioria é por negligência, ou seja, abandono, deixar de prestar cuidados adequados, né? E seguindo por violência financeira, que é muito comum. O doutor Ismael da Cunha Neto, que era o presidente do conselho, não sei se ainda é, e antes de ser ele já fazia um trabalho aos idosos. E ele disse que teve casos assim de cortar o coração, ou seja, numa casa relativamente boa para a nossa realidade, lá no finalzinho tinha um quarto separado no cantinho, onde ele ficava. Levava só como se fosse uma ração, não uma alimentação. Outra é que boa parte deles, eu não sei se aumentou esse percentual, algo em torno de 50%, endividados. Sim. E o dinheiro era para servir aos filhos, aos netos, às vezes até pessoas estranhas à família. O que na pesquisa deu para identificar alguma coisa parecida com isso também? Sim. Eu falei dos dados do Disque 100. Eu tenho uma pesquisa que foi divulgada em junho também, que foi uma orientação da Residência de Saúde da Família, uma orientanda minha chamada Cleane Sampaio. E a gente fez a modalidade da pesquisa que eu te falei, né? A gente investiga o idoso para identificar se ele realmente sofre de alguma violação de direito ou violência direta. E aí, Muniz, nós tivemos estatísticas cruéis de 52,6% ter sofrido algum tipo de violência ou violação de direito. Isso é um dado muito expressivo, né? Nacionalmente, no Brasil, oscila de 10% a 25%, né? O idoso que refere sofrer de violência. Já que foi a maioria, 52%, quase 53%. Doutora, é verdade que tem alguns casos em que os familiares perderam judicialmente o direito de cuidar dos idosos por serem desonestos, negligentes, e a justiça nomear outra pessoa que não tem nada a ver com a família para cuidar do idoso?
Pode ocorrer. E assim, o mais... É lamentável isso, é lamentável. E o né? mais interessante, o que deve ser observado, é que o próprio idoso raramente vai fazer essa denúncia. Não, porque ele não tem conhecimento, ele não tem ao seu dispor a forma, o meio, a informação. Mas tem casos em que ele prefere não fazer, para evitar. E ainda tem isso porque é o próprio filho, o agressor. Porque é o próprio neto. Exatamente, não quer expor. Da mesma forma como acontece a violência contra a mulher, dela ter, digamos, uma dependência emocional com o agressor, isso é acontece com ele também. De quebrar, né, o ciclo de violência, o idoso ele justamente quer proteger. Então, assim, os profissionais de saúde... Ou seja, não é protegido, mas quer proteger. Então, eu quero aproveitar para até informar para quem está assistindo quais são os tipos de violência contra a mulher, violência doméstica. Porque muitos acham que é só agressão física, o empurrão, não, isso é só uma das modalidades. Isso é uma das formas. Tem a agressão psicológica. Se ele chamar você, você é feia, você é gorda, você não presta para nada, isso é um tipo de violência contra a mulher, violência doméstica. Você não enxerga nada? Exatamente. Você é cega? Tem você não ouve nada? A violência patrimonial, que é deteriorar, que é destruir os bens da mulher. Tem a violência financeira, que ela se dá tanto pela ação ou omissão, privar a mulher do seu próprio salário. Existem muitos homens que a mulher está lá trabalhando e fica com o dinheiro dela, com o próprio cartão dela, assim como os idosos. Então, existem várias modalidades de violência. A violência sexual. Muitos homens acham, não, é minha esposa, é minha companheira, é minha namorada, então tem o dever de manter relação sexual. Não, se a mulher não quer, ela não tem obrigação de manter relação sexual com o homem. Configura-se violência doméstica, até estupro. E a forma mais grave é o feminicídio, que é a violência doméstica e que decorre o assassinato da mulher. Existiu há um mês e meio atrás, em Manoel Urbano. O nome da senhora é Maria, saiu até em alguns jornais. Ela foi assassinada no convívio familiar, no meio familiar, pelo seu esposo, na frente dos seus filhos, a facada. Difícil. Isso é lamentável e ocorre muito. A cada 1h30, uma mulher é vítima de feminicídio no nosso Brasil. Nós vamos dar sequência a esse assunto em outra oportunidade, porque agora o tempo acabou. Mas para encerrar, aquele sinal ali funciona? Exatamente, eu quero informar para vocês. Há quem diga que isso pode ser uma faca de dois gumes. O homem vê isso aí, já vai me denunciar? Muitas pessoas não têm oportunidade de ligar, diz que denuncia. A mulher vai ter que andar com a mão fechada aqui, ó. 180, não pode abrir mão disso. 190 vizinhos, você que tem conhecimento de violência, denuncie, não deixe passar. E vá em uma farmácia mulher, você que não tem como ligar, denunciar, vai em uma farmácia, pegue um batom, faça um X na sua mão e mostre para o farmacêutico, para quem vai atender você, porque ele está preparado para te ajudar. Obrigada, ministra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutora Poliana. Obrigada. Sucesso, tá bom? Em breve. Muito bem, depois do intervalo eu volto para conversar com o Ronald Isaac, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores do Poder Judiciário. Isso mesmo. Em 2 minutos. Até já.